Olá, vamos conhecer os destaques da edição desta quarta-feira. Detidas em Viana, 2 mulheres que vendiam carne de cão no mercado da Cometa. Continuam a ser assistidos os feridos graves do acidente do Morro do Binda. Um deles passou por intervenção cirúrgica. Mais de 200 mil mulheres vivem com VIH-Sida em Angola. Deste número, 24 mil são mulheres grávidas. Mais de 1.400 passageiros já cruzaram o novo aeroporto em 3 dias de operação. Na Indonésia, os voos para a ilha de Bali estão suspensos por causa da atividade vulcânica. Hoje é dia 13 de novembro. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Mais de 40 vítimas do acidente de viação de ontem do Morro Binda, província de Kwanza Norte, receberam atendimento médico nos hospitais da região. A maioria dos feridos, que apresentou traumas leves, já teve alta. Outras 6 pessoas seguem internadas, dada a gravidade dos ferimentos. Um paciente foi submetido à cirurgia. As 45 vítimas do acidente foram inicialmente admitidas no Hospital Provincial do Kwanza Norte após o ocorrido na noite desta terça-feira. Entre os casos mais graves, 6 apresentaram politraumatismos severos, dos quais 5 foram transferidos para o Hospital Geral do Kwanza Norte para o tratamento especializado. Nós tivemos aqui no hospital o atendimento de um universo de cerca de 45 pacientes com traumas, uns com traumas ligeiros, com ferimentos ligeiros e pelo menos 6 com politraumatizados, portanto, mas com traumatismos mais severos. Destes, 5 foram transferidos para o Hospital Geral do Kwanza Norte. Dos pacientes que permaneceram no Hospital Provincial do Kwanza Norte, 2 seguem internados e uma pessoa foi submetida à cirurgia. Os demais já receberam alta, estando, segundo o diretor da unidade sanitária, em condição estável e com bom prognóstico. Uma foi submetida a uma intervenção cirúrgica ontem, já que ela tinha uma fratura complexa. Mas a nossa equipa de ortopedia aqui do hospital fez a intervenção, ela está estável e a maior parte desses pacientes teve alta. As vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para o Hospital Municipal do Cazengo. Quando eram 17 horas, saímos do Dondo, algumas mães, chegamos aqui. Nos falaram, alguns doentes estão aqui, alguns estão no Catome. Fomos no Catome, encontramos. Os outros que estavam normal, ontem já lhes deram alta. Chegou de ver o seu filho? Cheguei de ver hoje de manhã. Como é que ele está? Não está nada bom porque o braço partiu. E até agora nos mandaram aguardar, estamos aqui a aguardar. A vizinha me ligou, que os meninos que foram ainda latando, houve acidente no Morro do Binda. Disse, só deu conta, o motorista estava a lutar com o volante, tipo o autocarro perdeu o travão. Disse, o motorista lutou tanto, assim que lutou, se não fosse o coisa, a pedra que eles encontraram, todos vão morrer, ele bateu na pedra. Do carro, essa perseverança que morreu 5 pessoas, 4 rapazes e uma menina. O Soba morreu já lá, 2 moços também morreram já lá, outro acabam de morrer aqui no hospital. O governador da província do Kwanza Norte anunciou a criação de uma comissão especial para prestar apoio às vítimas e às famílias enlutadas. Criei uma comissão que vai se encarregar em tratar de todas as questões relativamente ao acidente. Estamos a ter contacto com os familiares, os pacientes estão a ser super atendidos, estão no Hospital Mário Pinto de Andrade, com atendimento adequado. As pessoas que, obviamente, fizeram acidente estão fora do perigo, eles estão totalmente em condições. Estamos a dar todo o apoio, tanto material como psicológico, às famílias e vamos continuar a apoiar. O dirigente também solicitou à Polícia Nacional uma investigação detalhada sobre as causas do acidente. Eu solicitei ao comandante provincial da polícia para que este me fizesse o levantamento e me fizesse o informe para confirmar o que é que realmente terá acontecido. O acidente de viação que ocorreu nesta terça-feira em Dalatando, no Kwanza Norte, deixou um saldo trágico de 5 mortos e cerca de 40 feridos. No local do acidente, 3 pessoas perderam a vida instantaneamente, enquanto outras 2 faleceram a caminho do hospital.
E o Presidente da República endereçou uma mensagem de condolências pelo acidente. Na nota lê-se que foi com profunda consternação que o chefe de Estado soube do acidente que causou vários mortos e dezenas de feridos. João Lourenço expressa os mais profundos pêsames às famílias das vítimas mortais e deseja rápido restabelecimento aos que ficaram feridos. O Presidente lamenta que tenha sido este o desfecho de um momento que antes desta ocorrência foi festivo. No município de Viana foram detidas 2 senhoras no mercado da Cometa, no distrito da Estalagem, por venda de carne de cão. As acusadas foram apresentadas nesta quarta-feira pelo Comando Provincial da Polícia em Luanda. Foram detidas 2 cidadãs que comercializavam carne de cão no mercado da Cometa, em Viana. As cidadãs foram apresentadas nesta quarta-feira pelo DIP, Departamento de Investigação e Ilícitos Penais em Luanda. As senhoras compravam a carne para comercialização num dos armazéns localizados na cidade da China. Eu não assustei, porque eu comprei mesmo como cabeças de cabrito. Não assustei. É a carne que eu faturei, cabeça de cabrito. Daí eu comprei a carne, dei na minha tia. Eu sou cliente da empresa, comprei algumas caixas de carne, dei na minha tia. Pronto, a minha tia foi lá na Cometa desossar, fazer a separação do osso e da carne. Pois lá apareceu o SIC e prenderam ele, a dizer que é cabeça de cão. Senti mal, porque eu sei, cabeça de cabrito não é de cão. Cabrito. Eu não levei por engano, é mesmo o produto que eu fiz o pagamento. Cabeças de cabrito. Tem portugueses, tem angolanos. Não havia ninguém que meteu o que cão, só sei que é de cabrito, porque eu recebi a mercadoria, comecei a bater que é para poder vender lá, os que me encontraram me mandaram parar de bater. Era normal, como as outras carnes, os manos ainda não viram. Era uma carne de cabrito mesmo. Nós vamos continuar a investigar e a procurar mais informações sobre o que terá acontecido. De onde vem esta carne? Quem faz isso com os animais? De acordo com Quintino Ferreira, fruto de uma denúncia, foi possível deter as cidadãs em causa. É um caso que deu-se aqui no município de Viana. Nós recebemos uma denúncia anônima, no entanto, estava a ocorrer a venda de carne imprópria para o consumo humano. Foi nesse sentido, dada a preocupação, movimentamos os investigadores criminais do DIP até a zona da Mama Gorda, aqui no antigo mercado da Estalagem, onde inteligências feitas baseadas nesta denúncia, conseguimos identificar a senhora que estava a comercializar carne. Em algum ponto, ela ia já preparando a carne para colocar em montes para venda a retalho. No entanto, e neste momento nós conseguimos identificar também que havia carne canina. Portanto, e tinha aí 2 cabeças de cães, no entanto, e a senhora foi detida de imediato em flagrante delito, levada para a nossa unidade policial, para a secção municipal do DIP aqui de Viana. Na sequência, tivemos também a detenção de outra cidadã. Esta outra cidadã é quem compra de um armazém e depois passa a essa retalhista que vai abrindo a carne e repartindo para a venda a retalho. Portanto, a cidadã alega que ela já faz o trabalho de venda de carne há bastante tempo e o armazém que ela tem comprado é o mesmo, mas nunca se deparou com situação desta natureza. Ora, também quem estava a vender aos montes adicionado, claro que foi essa pessoa que foi flagrada. De vários aspectos leva-nos aqui a uma investigação para determinar sobre outros fatores envolvidos nesta ação criminal. Mas o que é certo é que a carne de cão foi encontrada entre a carne de cabrito e as 2 cabeças também de cão foram encontradas no resto desta carne. E quando a senhora preparava e criava os montes para fazer uma venda na zona da pracinha da Mama Gorda, aqui no município de Viana. O porta-voz do DIP, Quintino Ferreira, disse que as cidadãs serão apresentadas ao Ministério Público. Continua o desconhecimento sobre as medidas de restrição de consumo de mandioca, quizaca, jinguba e batata doce. A nossa equipa andou por algumas ruas de Luanda e ouviu depoimentos de pessoas que se recusam a aceitar as orientações do Ministério da Saúde. A
Após a nota de precaução do Ministério da Saúde sobre o consumo de mandioca, jinguba e quizaca, fomos à rua saber se os cidadãos estão a par desta informação. O que se ouve destes é que, em muitos casos, os alimentos mencionados não causam mal à saúde humana. Está o comunicado, não estamos a vender mesmo nada. Está mesmo mal. Está mesmo mal. Mesmo que estudaram muito, param de começar a fazer isso. Porque eles já sabem mesmo que a mandioca vem da fuba, vem da quizaca, hein? E já vemos a consumir isso há muito tempo. Muitos cidadãos ainda mostram-se desconhecidos quanto ao comunicado avançado pelo MINSA, como é o caso deste jovem estudante. Eu não vi essas informações, mas na verdade, segundo a minha expectativa, posso assim dizer que essas informações são erradas, porque são coisas da terra que Deus meteu-nos que é para a gente poder conviver. E é sabido de muitos de nós que a mandioca e a jinguba fortificam-nos a nossa saúde, porque são coisas naturais. E na verdade a gente tende a consumir porque nós estamos a consumir muitas coisas estrangeiras que estão nos trazer constrangimento. Então optamos nas nossas coisas que a gente tem cultivado na terra e agora vem a dizer que a nossa comida da terra tem estado a nos trazer constrangimento. Nós não estou a entender, sinceramente falando, isso é errado. Essa mandioca aqui que está a se ver aqui, não é essa. Essa mandioca nós compramos, até vi comprar uma mandiocazita para alimentar. Não faz mal, essa mandioca não faz mal. Agora, aquelas mandiocas que está a trazer diarreias ou que nos povos, não é essa mandioca não. Para ir na escola é preciso uma mandioca na pasta, uma jinguba, uma batata, mas sempre isso nunca fez mal a ninguém. Por outro lado, quem vive do comércio da mandioca e da jinguba sente-se atacado, ou seja, vê o seu negócio a declinar. 16 horas mais ou menos, ela só ficava com 2 mandioca. Mas desde que veio já essa palavra de inventar que mandioca está fazendo mal, na verdade estamos a ver ela todo dia com a banheira cheia e na verdade é onde vem o sustento dos seus filhos, ela mesmo educa os seus filhos mesmo nessa banheira, então nós estamos a ver também que estamos a sentir porque os filhos dela estudam através do negócio dela, então queremos que melhoram ou debatem mesmo sobre isso porque estamos a ver que está mesmo mal. Mesmo após a saída do comunicado do Ministério da Saúde, os cidadãos mostram-se desconhecidos referente à nota sobre a proibição do consumo de jinguba, mandioca e quizaca. Estes e outros pontos continuarão a ser desenvolvidos aqui na Rede Girassol para que o telespectador tenha o domínio da informação credível em torno desta situação. Vale lembrar que a restrição sobre esses alimentos ou de consumo desses alimentos é deles in natura. Cruz. Mais de 220 casos de malária já estão registados nesta época chuvosa na maior unidade sanitária do município do Luau, província do Mochico. Outras doenças, como diarreias agudas, também fazem parte dos diagnósticos mais comuns nesta fase do ano. A malária continua a ser uma das preocupações por parte dos profissionais de saúde do Hospital Geral do Luau, com registro diário de 220 casos. Até hoje a malária está a 50%, 60% de todos os casos. Nós temos uma média de atendimento neste momento estamos, digamos assim, uma temporada baixa da malária. Nós temos uma média de atendimento de 380 pacientes. Às vezes, quando estamos no tempo chuvoso, chegamos até 500 doentes por dia. Neste momento estamos em uma média de 380 pacientes, a malária com 60%, estamos por aí 210 a 220 casos só de malária. A maior unidade de referência no município fronteiriço enfrenta vários desafios na formação de técnicos comprometidos em salvaguardar a vida da população. Temos muito desafio dentro da nossa instituição, melhorar os nossos equipamentos, formar técnicos específicos para as demais áreas. Pela necessidade que a gente tem, as formações serão direcionadas aos serviços existentes a nível do hospital, para assim fecharmos
e continuarmos a melhorar cada vez mais o nosso serviço e darmos aquele atendimento humanizado à nossa população. A nível da província do Mochico, o Gabinete de Saúde massifica encontros para o controle de várias patologias e mecanismos para a requalificação de infraestruturas. O balanço que nós fizemos em relação ao Kazombo é positivo do ponto de vista porque tem equipas técnicas lá, mas estamos preocupados com as infraestruturas, que cada vez mais as nossas infraestruturas, a unidade sanitária, desde o Hospital Municipal, os centros do Lumbala Kakeng e outros, que precisam de mais uma atenção da nossa parte, no quesito de melhoramento das condições dessa infraestrutura. Mas, contudo, sabemos que para o município do Alto Zambeze, para este ano está inscrito a construção de um hospital geral com 200 camas. Então, esse que vai dar a dignidade, mas contudo precisamos dar mais atenção ao nível das comunas e outros municípios daquela região. 200 mil mulheres vivem com VIH-Sida em Angola. Números apresentados em Luanda. Em destaque. E é para acompanhar agora, 200 mil mulheres em Angola vivem com VIH-Sida. Deste número, 24 mil são grávidas. Os dados foram apresentados hoje durante o lançamento da campanha do Dia Mundial de Luta contra a Sida, que se vai assinalar a 1 de dezembro. No ano passado, cerca de 630 mil pessoas no mundo morreram com VIH. Atualmente em Angola, 320 mil pessoas convivem com a doença. Elas estejam a viver cerca de 320 mil pessoas com o VIH. Deste número, 200 mil são mulheres e entre as mulheres calcula-se que estejam a viver com VIH 24 mil grávidas. Das 320 mil pessoas, cerca de 10% são crianças de 0 aos 14 anos de idade. Em relação ao programa de prevenção da transmissão de mãe para filho, a cobertura de tratamento em gestantes é de 89%. Temos que trabalhar mais na comunidade, temos que identificar as gestantes o mais precocemente possível para dar o tratamento com antirretroviral e podermos ter assim crianças livres do VIH. Neste momento, 52% dos adultos infectados estão em tratamento. 52% das pessoas em tratamento. Tivemos um aumento relativamente adultos. O ano passado, o último relatório registrava cerca de 49% de cobertura de tratamento em adulto e este ano estamos com uma cobertura de 52%. Relativamente às crianças contaminadas, 27% estão em tratamento, número que representa uma subida de 5%. Relativamente a crianças, a cobertura era de 22% e estamos com 27%. Houve um aumento, mas não estamos satisfeitos. Temos ainda problemas no diagnóstico destas crianças. Infelizmente, as crianças não vão por si só às unidades de saúde, têm que ir com as mães. As pessoas que vivem com VIH sofrem discriminação devido ao seu estado serológico. Os governos têm procurado medidas para eliminar com estigma e discriminação. Com base nisso, o tema deste ano para o Dia Mundial contra a Sida, que se assinala a 1 de dezembro, é Siga o Caminho dos Direitos. Sabemos que se observamos, temos o conhecimento dos nossos direitos humanos, protegemos e promovemos os direitos humanos, vamos a poder chegar ao fim da Sida. As pessoas ainda têm dificuldade em onde possam fazer essa reclamação. Divulgar locais idôneos para essa reclamação ou queixa. Nomeadamente, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, junto à Direção Nacional de Direitos Humanos, temos o Comitê Locais de Direitos Humanos, a nível de todas as províncias e comunais, e temos a Provedoria da Justiça, temos ainda a 10ª Comissão de Direitos Humanos junto da Assembleia Nacional, temos os procuradores junto das esquadras e dos tribunais para este efeito. A ONU-SIDA estima que, no mundo, em 2023, cerca de 39,9 milhões de pessoas viveram com VIH.
Na província da Huila, os empresários descartaram a possibilidade de greve e apostam em negociações com a Administração-Geral Tributária, a AGT. A garantia é do presidente da APSIL, Paulo Gaspar. Os empresários da província da Huila descartam a paralisação das suas atividades em protesto à atuação da AGT na região. A garantia é do presidente da APSIL, Paulo Gaspar, que falava no encontro entre o governador provincial, a AGT e empresários da Huila. Esta reunião não é mais uma maneira de evitarmos aquilo que aconteceu no Cunena, em que os empresários foram ao extremo de fazerem greve. E há uma vontade muito grande dos empresários da Huila e dos empresários do Namibe, que também têm-nos estado a pressionar, como dirigentes associativos, para entrarem também em greve. Nós não vemos esta necessidade, como a APSIL, não vemos essa necessidade, porque nós temos um diálogo permanente com a AGT. As dívidas contraídas pelo Estado e que não foram até o momento pagas são algumas das preocupações dos homens de negócios, de acordo com o responsável associativo. Grande parte dos empresários têm dinheiro a receber do Estado e muitos deles com dívida já certificada pela UGD e todas as instituições que têm certificado as dívidas. Mas o sistema de compensação da dívida do Ministério das Finanças não funciona. Ou seja, a unidade que diz eu devo ao empresário e a unidade que diz o empresário tem que pagar ao Estado, elas não conversam entre elas. E então temos o eterno problema do empresário dizer o Estado me deve mais do que aquilo que eu devo. Já pedi a compensação, o Estado tira o que me deve e paga a diferença. Mas o Estado também, como não está a pagar, prefere não realizar. Paulo Gaspar enfatiza que 99% dos empresários da região estão falidos e só um perdão fiscal pode salvar a classe. Nós estamos a insistir num perdão fiscal e já escrevemos para um perdão fiscal. Há 3 ou 4 anos eu já tinha este discurso do perdão fiscal. 99% dos empresários da Huila, Namibe e Cunene, porque nós conversamos muito essas 3 províncias, estamos tecnicamente falidos, com dívidas à AGT, multas para pagar e as moedas para pagar à AGT. À saída do encontro, o responsável da AGT na 5ª região tributária disse que o mesmo foi proveitoso para um alinhamento e concertação entre as partes. Deste encontro foi possível prestar esclarecimento, fazer algum alinhamento e concertação entre a ação da AGT e o ponto de vista dos contribuintes sobre esta ação. Foi possível também dissuadir os contribuintes de ações que temos estado a observar noutras latitudes que não cumprem, não estão previstas sequer no procedimento tributário. E pareceu-nos, sim, podemos concluir que foi bastante proveitoso e alcançamos esse objetivo com algum sucesso. Já para o governador Nuno Maapi, o momento é difícil, mas com diálogo pode ser ultrapassado para o bem de todos. A Huila deve ter um dos parques empresariais mais antigos do país, mas este parque empresarial passa por vários desafios e estes desafios são discutidos na sua generalidade em vários aspectos. E um dos aspectos que nós entendemos que este faz parte dessa grande preocupação. E no Quanto Cubango, a comuna de Vissate foi contemplada como uma escola de 7 salas de aulas, construída de raiz no âmbito do PIM. Com a inauguração da estrutura escolar, o Quanto Cubango totaliza 187 escolas do 1º e 2º ciclos. Para acudir à população estudantil na comuna do Vissate, o governo do Quanto Cubango, no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, inaugurou uma escola de 7 salas de aula no módulo apartamento. Esta é a primeira escola construída com esta dimensão. Saímos uma vez a outra que é para fazer a compra dos alimentos. Na verdade, há mesmo uma grande dificuldade por conta da via de acesso, que não está tão boa, mas conseguimos sair com motorizadas. Uma vez a outra recebemos apoio dos transportes da administração, entre outros da direção da saúde. As vias de acesso constituem as principais dificuldades que originam o atraso nas entregas das obras no território do Quanto Cubango. Aqui, no município do Cuxi, comuna do Vissate, a realidade não é diferente. Para a província do Quanto Cubango, as obras atrasam
algumas vezes por questões de vias de acesso. Os acessos não são bons, não facilitam. Os construtores fazem muito tempo para poderem transportar os meios para poderem edificar as obras que são-lhes atribuídas ou então ganham nos concursos públicos. Com a inauguração da escola no município do Cuxi, a província do Cuando-Cubango perfaz assim um total de 187 escolas. Mas, para colmatar o número de crianças fora do ensino, é necessária a construção de mais de 2.000 salas de aula. Para o Cuando-Cubango, com mais pelo menos 2.000 salas de aulas, achamos que podemos resolver o problema do Cuando-Cubango. Ainda assim, com a divisão, eu acho que ainda mais, porque serão já 2 províncias, os constrangimentos estarão minimizados. O governador da província, José Martins, disse que esta escola é também um ganho da independência nacional, construída por módulo apartamento para os professores. E esta escola está, digamos, também com um módulo apartamento para permitir acomodar os quadros que serão direcionados ou que estão a trabalhar na comuna do Vissate, os professores no caso, o diretor da escola. Então são ganhos da independência nacional. Paralela à inauguração, foram entregues à população do Vissate, de forma simbólica, alguns bilhetes de identidade no âmbito da campanha Beida de Panda. Foram entregues também kits de medicamentos, materiais gastáveis e insumos agrícolas. O município do Cuxi dista a 90 quilômetros da sede provincial Menongue. E ainda no Cuando-Cubango foram entregues os mais de 120 lotes de terra para jovens no município de Cuxi. A entrega das parcelas de terra enquadra-se nos festejos dos 49 anos da independência nacional. A jornada para o sonho da casa própria é pavimentada com sonhos, dedicação e, às vezes, um pouco de ansiedade. Mas quando chega ao primeiro lote, cada obstáculo superado transforma-se em parte de uma história de sucesso. E estes jovens terão a oportunidade de colocar a mão na massa e começar a construção da casa própria. Nós remetemos os documentos e hoje, graças a Deus, aqui o nosso governador provincial do Cuando-Cubango fez a entrega. Estou muito feliz. Vamos já começar. É um processo, até porque já juntamos esse dinheiro e daqui a 2 meses vamos já realizar o sonho da casa própria. Eu já esperava bastante tempo. É sempre sonho de um jovem como eu ter uma casa própria e já que recebi o meu lote, então daqui para frente preparar o mesmo lote e assim para fazer a mesma construção e futuramente viver aqui com a minha família. Mas já que não vou depender de nenhum apoio social ou apoio bancário, então vai mesmo demorar um pouco. O governador da província do Cuando-Cubango, José Martins, disse que este é o momento de colocar os projetos em prática para o benefício particular dos jovens. No entanto, estamos aqui hoje a terminar de testemunhar este importante ato de entrega de parcelas de terras ou de terra para que a juventude possa construir a sua própria casa. O objetivo do governo do Cuando-Cubango é de ver o município do Cuxi crescer de forma organizada. A entrega de mais de 120 lotes de terra enquadra-se no âmbito do programa de autoconstrução dirigida. O país começou algum tempo atrás com um programa de fomento habitacional, ou seja, a construção de centralidades, fogos habitacionais em todo o território nacional, mas assiste-se o crescimento populacional a todos os dias. E não há capacidade suficiente para que o Estado possa a todo momento construir casas para distribuir às suas populações. Até porque cada um de nós tem o seu desejo próprio de como organizar a sua vida, escolher a sua forma de viver, de ter a sua própria casa ao estilo que ele próprio define. Então é nesse sentido que estamos aqui hoje para concretizar o cumprimento da orientação
do programa do Executivo angolano da autoconstrução dirigida. Nesta parcela de terra existia uma pista de aterragem de helicópteros e pequenas aeronaves no período da guerra. Agora foi transformado num espaço para a autoconstrução dirigida. Veja no próximo bloco, o preço do petróleo Brent volta a cair no mercado internacional e ainda, companhias aéreas suspendem os voos para a ilha de Bali por causa do vulcão Leotobi-Laki-Laki que está em atividade desde a semana passada. Voltamos já já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. O Presidente da República recomendou ações concretas para a resolução dos problemas de distribuição de água e energia elétrica na província de Kwanza Norte. As recomendações constam do comunicado final da reunião do Governo de Kwanza Norte, orientada hoje pelo Presidente João Lourenço. Com uma população estimada em mais de 580 mil habitantes, a província do Kwanza Norte se debate com imensas dificuldades na distribuição de energia e água. No domínio da energia, as sedes dos 10 municípios já beneficiam, sendo que a preocupação tem que ver com as localidades mais recônditas. Já no que diz respeito à água potável, a situação não é das melhores, uma vez que 7 dos 10 municípios enfrentam imensas dificuldades para ter acesso a este bem. O assunto consta do memorando apresentado pelo governador da província ao Presidente da República, João Lourenço. À saída da reunião, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, explicou à Rede Girassol que o Presidente recomendou que sejam feitos trabalhos para a inversão do quadro atual. Em relação à energia elétrica, felizmente a província tem todos os municípios eletrificados e grande parte das comunas, mas naturalmente subsiste a preocupação com aquelas comunas e aldeias que ainda não estão eletrificadas, que é sempre um pequeno número. A província tem uma taxa de eletrificação já bem acima das restantes províncias do país. Em termos de porcentagem? 75% é a média. Em relação ao setor das águas, a preocupação é de facto grande. Nós temos 7 municípios dos 10 com problemas de abastecimento de água, por obsolescência dos sistemas, e precisamos de o reabilitar. É um esforço financeiro ainda significativo que tem que ser feito numa conjuntura orçamental difícil. O governante disse também que receberam do Presidente João Lourenço recomendações para a construção e reabilitação de sistemas de abastecimento de água potável a nível de todos os municípios, construção de sistemas de abastecimento de água nas comunas e respectivas aldeias. O que ficou acordado é que, enfim, progressivamente, e à medida que os recursos vão sendo reunidos, as condições que se comece de facto a reabilitar esse conjunto de 7 municípios que não têm ainda sistema de abastecimento de água. Enfim, Kikulungo, Bolongongo, Ulungo Alto, enfim, de um conjunto de outros. Tirando Kazengo e Cambamba, tantos os outros municípios precisam de facto, e Lucala, quando já temos obras em curso, os outros municípios precisam de novos sistemas de abastecimento de água. E, digamos que, em resumo, a distribuição e abastecimento de água é a grande preocupação no Kwanza Norte ainda. Durante a reunião, que marcou o último ponto do programa do Presidente da República na província do Kwanza Norte, foram ainda deixadas orientações para o reforço das ações de melhoria nos setores das obras públicas, tendo sido recomendadas medidas para mitigar as dificuldades encontradas pelos produtores para o escoamento da produção local. Aos membros do governo foram igualmente passadas recomendações nos setores da agricultura, educação, saúde, pescas, juventude e desportos e ainda ação social, família e promoção da mulher. A reunião marcou o fim da visita de trabalho de 2 dias que o titular do Poder Executivo realizou à província do Kwanza Norte. E o governador de Kwanza Norte apresentou a situação da província. Na sua abordagem, João Diogo Gaspar falou sobre as reais necessidades do Kwanza Norte no setor social, económico e financeiro. O governador pediu que se preste maior atenção às infraestruturas sociais na província, como a construção de um hospital materno-infantil, maior investimento no ensino superior e mais bolsas de estudo para reter os estudantes na província.
As reais necessidades da província do Kwanza Norte no setor social, econômico e financeiro foram apresentadas nesta quarta-feira ao Presidente da República pelo governador daquela província, João Diogo Gaspar. Entre as preocupações apresentadas estão as do setor de energia elétrica e água. Nós precisamos reestruturar toda a rede de distribuição da energia elétrica aqui do município de Kazengo e do município de Ambaca e Cambambe, porque essas redes encontram-se totalmente danificadas e isso tem estado a provocar cortes constantes. Estima-se uma população de 586 mil habitantes, apenas 93 mil consomem água potável, o que corresponde a 16%. O que significa dizer que não temos água, camarada Presidente. A reabilitação das vias de comunicação na província são, de acordo com o governador local, um fator essencial para o desenvolvimento. Daí a necessidade de um olhar atento a este setor. Camarada Presidente, estes últimos 2 municípios, que é Kikulungo, Bolongongo, é difícil de lá chegar. E nós, enquanto governo, necessitamos levar escolas, necessitamos levar hospitais, ou seja, levar serviços sociais, mas temos dificuldade de lá chegar porque a estrada não possibilita. A outra situação tem a ver com a estrada do Luinga e Calandula. Essa estrada do Luinga e Calandula, camarada Presidente, é muito importante porque vai permitir a ligação do Ige, Malange e Kwanza Norte, vai gerar desenvolvimento na região e vai permitir a troca comercial entre os povos e, no entanto, poderá aumentar a receita a nível local e a nível nacional. Temos aqui a questão que tem a ver com Cuso, Samba Lucala, Massabo, Luinga. Esta região é uma região totalmente agrícola, camarada Presidente, e ao reabilitarmos essa zona ou essa estrada, vai permitir o aumento da produção nacional e vai permitir à população trazer o produto do campo para as cidades e das cidades para grandes superfícies comerciais, mas precisamos de mais apoio. A população produz, mas é preciso que encontremos formas de poder também escoar os seus produtos. O turismo não ficou de parte. É também uma preocupação, uma vez que a província carece de infraestruturas hoteleiras que possam ajudar a fomentar este setor. Temos uma grande carência de hotéis e outros estabelecimentos similares. Trazemos aqui, camarada Presidente, em forma de proposta, que é abrir o Hotel IU para poder oferecer serviços às nossas populações e o ICA transformar numa escola de hotelaria a nível da província. Aqui, e gostaríamos mesmo de solicitar ao camarada Presidente, que tem a ver com a intervenção no Massangano, camarada Presidente. É um local histórico, a primeira capital de Angola na época colonial, tem uma infraestrutura imponente. A outra questão tem a ver com o Horto Botânico. É aí onde o camarada Presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, fazia as suas reflexões. Tem a casa do camarada Presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, lá. E era bom que se fizéssemos também alguma intervenção naquela localidade para, de facto, dignificar para além das potencialidades que aquele local tem. João Diogo Gaspar pediu também a construção de um hospital materno-infantil, maior investimento no ensino superior, mais bolsas de estudo para reter os estudantes na província e melhores condições de habitabilidade para os cidadãos locais. Mais de 1.400 pessoas já foram transportadas, tanto por via aérea como por via ferroviária, desde o arranque das operações comerciais de passageiros no novo aeroporto. Os dados foram apresentados hoje em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da transição de voos para o novo aeroporto. Passados 3 dias desde o início das operações de passageiros no novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, o balanço que se faz é positivo. Os resultados alcançados e os trabalhos já em curso com vista à melhoria da experiência obtida com este novo aeroporto foram apresentados esta terça-feira em Luanda por uma equipa multissetorial liderada pelo Ministério dos Transportes. Damos nota que já foram transportados, quer no setor rodoviário e ferroviário, mais de 1.400 passageiros,
dos transportes públicos. Estamos a falar da TECU, que está com uma frota disponível de 35 autocarros. Estamos a falar também dos caminhos de ferro de Luanda, está com 7 unidades de EMUs disponíveis para atender aqui o serviço de transporte urbano, em particular para o transporte de passageiros até o novo aeroporto, com 3 unidades específicas para fazer um serviço expresso. Quanto à TAG, que diz estar num bom caminho, já contabiliza um total de 2.214 passageiros, segundo disse Nelson Oliveira, presidente do seu Conselho Executivo. Estamos dentro da gama planeada, que era um mínimo de 450 passageiros mínimo e um máximo de 860 passageiros. Portanto, estamos dentro da gama planeada. O total, nestes 3 dias, transportamos 2.214 passageiros. Portanto, o saldo é positivo e em 3 dias fizemos este transporte de Luanda para Cabinda e vice-versa. O que, portanto, estamos a oferecer estes lugares todos disponíveis para que os passageiros que chegarem no Bom Jesus ou o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, nenhum ficou. Também não houve nenhum cancelamento, houve ligeiros atrasos dentro da gama permitida internacionalmente. A equipa multissetorial disse ainda que está atenta ao problema de os passageiros pernoitarem no novo aeroporto. Acompanhamos, preocupa-nos, digamos, por 2 razões. O facto das pessoas terem que dormir e o facto de as condicionantes que em termos de operação do aeroporto podem existir. Mas era importante que nós também nos centrássemos naquilo que são os números. No primeiro dia dormiram 6 pessoas, no segundo dia dormiram 15, no terceiro dia dormiram 10. Era importante que também as pessoas refletissem e quando viajam em todos os aeroportos do mundo, quantas pessoas vêm a dormir. A opção de dormir, e nós temos que entender, deriva de pessoas que têm receio de chegar atrasado, antecipam, de pessoas que não têm capacidade financeira para ficar num hotel e de períodos curtos que têm para esperar o próximo avião. Os passageiros em trânsito têm sido outra preocupação, sobretudo para aqueles que viajam para o exterior do país e que têm de mudar de aeroporto. Questionado pela nossa equipa de reportagem, Nelson Oliveira referiu que já está tudo preparado. Também temos carros preparados para levar os passageiros, neste momento, como só estamos ainda com a província de Cabinda, ligar este passageiro que venha de Cabinda para os voos internacionais no 4 de fevereiro. O que há é uma coordenação, logo a venda de bilhetes, que nos permite saber que teremos um passageiro em trânsito. Portanto, os nossos trabalhadores de Cabinda informam Luanda, antes do voo escolar, que há passageiros em trânsito. E Luanda fica à espera desse passageiro em trânsito e fazendo tudo para conectá-lo a qualquer companhia onde ele comprou o bilhete para fazer a conectividade para o resto do mundo. Portanto, isto está tudo preparado. A primeira fase da transferência gradual de passageiros, que teve início a 10 de novembro, estende-se até ao dia 10 do próximo mês. O Ministério das Relações Exteriores promove no Lubango um curso sobre mediação de conflitos. Participam da formação 22 técnicos de vários departamentos ministeriais. A ação formativa tem o apoio do governo da Suíça. 22 técnicos de vários departamentos ministeriais participam no Lubango de uma formação sobre mediação de conflitos. No evento, que é promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e que conta com a colaboração da Suíça, os participantes esperam desenvolver competências a partir da vasta experiência dos formadores. Eu espero ganhar ferramentas, ou ser munida de ferramentas capazes de melhorar a abordagem no âmbito da prevenção, da mediação e da resolução de conflitos. Considerando que eu sou do Departamento Ministerial da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, mesmo no âmbito da nossa atividade que tem que ver com o combate, primeiro com a prevenção e o combate à violência doméstica, entendo que também saberei usar as ferramentas que saírem desta formação.
Para esta formação, a grande expectativa é desenvolver competências nos principais métodos e aplicabilidade dos processos de mediação que visam, no entanto, atingir algum determinado consenso na base das questões beligerantes que podem surgir na geopolítica e na geoestratégia a nível continental. O especialista suíço Serge Romin destaca a importância da formação e os temas em abordagem. Nós trazemos aqui de forma temática diferentes assuntos. Nós trazemos para vocês, como por exemplo, a melhoria na competência de melhoria de negociações, processos de desenho, ou melhor, a inclusão de processos de desenho de processos, como por exemplo o cessar-fogo. Nós queremos especificamente 2 dias falarmos acerca do cessar-fogo, que foi uma solicitação específica para esta formação, e teremos aqui o nosso especialista que vai tratar desta questão. O diretor para a África, Médio Oriente e Organizações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Catarino Cardoso, disse que a formação visa reforçar as capacidades dos quadros nacionais na resolução de conflitos. Temos efetivamente com esta formação a possibilidade de beber da experiência comparada de outros países, nomeadamente através dessa parceria que estabelecemos com o governo da Confederação Suíça. É uma formação que visa reforçar as nossas capacidades, as capacidades dos quadros nacionais em matéria de mediação, diplomacia preventiva e resolução de conflitos. O primeiro encontro sobre lexicologia, lexicografia e terminologia teve lugar aqui em Luanda. O evento foi prestigiado por estudiosos e especialistas da comunidade de língua oficial portuguesa, CPLP. Com o objetivo de partilhar o conhecimento nas áreas de lexicologia, lexicografia e terminologia, Luanda acolheu o primeiro encontro de partilha de elaboração do Acordo Ortográfico Nacional. Na ocasião, estiveram presentes quadros do Ministério da Educação, Ensino Superior, Relações Exteriores e membros da CPLP. Gostaríamos de dizer que o objetivo deste nosso encontro é o de redinamizar a nossa atividade, no sentido de podermos, com base na colaboração das várias instituições académicas, efetuarmos a elaboração do nosso vocabulário ortográfico nacional e também começarmos a pensar, a refletir e a pôr em prática, com base no que nós já temos como matéria, o nosso dicionário. No discurso de abertura, a representante do Ministério da Educação expressou o voto de gratidão por aqueles que, em todos os ângulos, elevam e valorizam a língua portuguesa, com a qual nos identificamos, e reiterou a importância do dicionário. E por esta razão nós temos também, já a partir do século XVIII e XIX, alguns angolanos que naquela altura se denominavam os filhos da terra e depois angolenses, como dizia, alguns angolanos que se foram dedicando à elaboração de glossários e de dicionários. Portanto, nós gostaríamos também de deixar aqui a nossa manifestação de reconhecimento por estes pioneiros. Serão 3 dias de encontro para uma abordagem aprofundada em torno da língua portuguesa e, no final, ficou no ar o desejo de Angola em criar novos caminhos e estabelecer ligações com outras instituições a nível do mundo. Esperamos que possamos, então, partilhar nestes 3 dias conhecimento sobre as várias matérias e que possamos também conhecermos-nos melhor e, quem sabe, também podermos aqui estabelecermos novas pontes para novos trabalhos. Muito obrigada. Bem-haja o primeiro encontro de lexicologia, lexicografia e terminologia em Angola. Muito obrigada. Atividade vulcânica em ação. Voos cancelados para Bali. Em destaque. Olhamos agora para os mercados internacionais. O preço do
do Brent, o petróleo que serve de referência para as exportações angolanas, voltou a abrir em baixa nos principais mercados internacionais. O barril está a ser comercializado nesta quarta-feira abaixo dos $72. O Brent mantém-se praticamente sem variar depois de um início de semana em queda de 3%, na sequência da informação sobre o consumo na China e a valorização do dólar. Nos principais mercados, o barril do produto que serve de referência para as exportações angolanas está a ser negociado nesta quarta-feira abaixo dos $72. Ao cenário alia-se ainda a vitória eleitoral de Donald Trump, a que se somou uma baixa do índice bolsista alemão em plena crise política no país. Alguns analistas internacionais consideram que o atual nível do preço do petróleo está mais relacionado com a preocupação ligada ao enfraquecimento das perspectivas da procura e a possibilidade de crescimento da oferta acelerar em 2025, segundo os planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, OPEP+. A organização cortou a sua previsão para o crescimento da demanda por petróleo pelo quarto mês consecutivo, depois de adiar ainda mais o aumento planeado de produção em meio ao consumo global mais fraco. E já estamos na página internacional. Moçambique viveu hoje o primeiro de 3 novos dias de manifestações contra os resultados das eleições. Os primeiros dados apontam para 6 mortos. Veja mais no Compacto Africano. As 6 mortes, segundo a organização não-governamental Plataforma Eleitoral Decide, foram registadas na província de Nampula na manhã de hoje. Na mesma região foram baleadas 8 pessoas. A plataforma denunciou também a detenção de 9 cidadãos envolvidos nos protestos em Manica. As manifestações convocadas por Venâncio Mondlane afetaram também a fronteira entre Moçambique e África do Sul, com os manifestantes a ocuparem a Estrada Nacional 4. Os manifestantes impediram a circulação naquela que é considerada a maior travessia terrestre entre os dois países, respondendo ao apelo de Venâncio Mondlane, que chamou os moçambicanos para protestos junto de portos, postos fronteiriços e em todas as capitais provinciais. O candidato à presidência de Moçambique, derrotado nas urnas. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, Venâncio Mondlane pediu um novo período de manifestações nacionais em Moçambique durante 3 dias, a partir de hoje. A organização não-governamental sudanesa, Conferência de Jazira, afirmou que 382 pessoas morreram em Al-Alia devido a envenenamento e falta de cuidados de saúde. A instituição refere que 23 pessoas morreram na segunda-feira, incluindo 6 crianças, num contexto de agravamento da situação na cidade cercada pelas forças de apoio rápido. As mortes ocorreram no contexto do conflito que afeta o país desde abril de 2023. Fontes locais acusam as forças de apoio rápido de envenenarem a água potável e de distribuírem alimentos envenenados com fertilizantes e mercúrio à população. Por outro lado, a organização não-governamental Human Rights Watch acusa o grupo paramilitar de assassinatos, detenções ilegais e violações durante os seus ataques no estado de Jazira, insistindo que a ONU deveria enviar uma missão para proteger os civis. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou e recebeu hoje na Casa Branca o presidente eleito Donald Trump. A conversa decorreu na Sala Oval e durou alguns minutos. Vale lembrar que este encontro foi marcado por Biden, logo a seguir ao anúncio dos resultados das eleições. E o vulcão Leotobi Laki-Laki, que entrou em erupção há 10 dias, voltou a expelir nuvens de cinzas e compromete assim o espaço aéreo na ilha turística de Bali, na Indonésia. Várias companhias aéreas estão a suspender os voos para Bali. Diversas companhias aéreas internacionais cancelaram nesta quarta-feira os voos de e para Bali, na Indonésia, após novas erupções de um vulcão no país. O vulcão, que fica no Monte Laki-Laki, entrou em erupção na semana passada, deixando 10 pessoas mortas e expelindo nuvens de cinzas de até 10 quilómetros. Milhares de pessoas também tiveram de deixar as suas casas. Ontem, o vulcão voltou a expelir nuvens de cinzas e comprometeu a visibilidade no espaço aéreo de Bali. Jetstar e Qantas disseram que interromperam voos para Bali por razões de segurança, devido às cinzas vulcânicas. Um site de rastreamento de aviões mostrou que voos para a ilha pela Air Asia e Virgin também foram cancelados. A Singapore Airlines disse que cancelou um voo esta manhã de Bali para Singapura devido à erupção.
Bali é o principal ponto turístico da Indonésia e um destino popular. Todos os voos de e para a ilha de Lombok, na província de Tenggara, outro destino popular para turistas, também foram cancelados, segundo um porta-voz do aeroporto local, citado pela agência de notícias estatal da Indonésia, Antara. A primeira erupção do Monte Laki-Laki ocorreu a 3 de novembro, na província de Tenggara, a cerca de 800 km de Bali. 9 pessoas morreram no mesmo dia. Desde então, o vulcão vem entrando em erupção repetidamente. Entre 4 e 12 de novembro, 80 voos em Bali foram cancelados, incluindo de Singapura, Hong Kong e várias cidades australianas, disse Hamad Said Sahab, gerente-geral do aeroporto Ngurah Rai de Bali. A coluna de cinzas do Monte Leo Tobi atingiu até 10 km e as autoridades disseram que a queda de areia cobriu as áreas ao redor. Veja depois do intervalo mais uma sessão de treinos dos Palancas Negras, já com Randim Teca. Veja também o que pensam os luandenses e como agem no Dia Mundial da Gentileza. O intervalo é breve, nós voltamos a seguir. Até já. Bem-vindos de volta. A Seleção Nacional de Futebol realizou mais uma sessão de treinos visando o jogo contra o Ghana, agendado para esta sexta-feira, às 20 horas no estádio 11 de novembro. Os trabalhos de preparação para o duelo frente ao Ghana não param. Os Palancas Negras realizaram o penúltimo treino nesta quarta-feira, já com a integração de Randim Teca, que foi o último a chegar ao país. O avançado do Rayo Vallecano garantiu que vai continuar presente na seleção nacional com o objetivo de ajudar o seu país. Aqui estamos com o grupo e vamos com confiança para os próximos jogos. Estamos em boa linha de los 4 partidos anteriores e espero que vamos a seguir assim. Quem também falou à imprensa presente do Gigante do Camama foi Neblu, o guarda-redes número 1 na baliza do conjunto de todos nós. Avançou sobre os dias de preparação da seleção nacional. O ambiente é muito positivo. A gente está compenetrado para mais uma vitória, porque a gente queremos fazer 6 jogos, 6 vitórias. Jorge Gaspar, lateral direito do conjunto angolano, garantiu que tudo fará para merecer sempre a confiança do técnico Pedro Gonçalves. O objetivo passa por vencer este jogo. Nós já ganhamos 4 desafios. Por esta razão, vamos mais confiantes para este jogo. Claramente que vou continuar a trabalhar. Não vamos negligenciar o nosso objetivo, que é de chegar invictos nesta qualificação ao CAN. A Rede Girassol sabe que, por limitação física, Mabululo e Domingos Andrade não treinaram. Recordo que a Angola já está apurada para o CAN de Marrocos. Neste momento, Gana e Sudão lutam para seguirem o nosso país na maior prova futebolística do continente africano. E a Seleção Nacional de Handball Feminino viaja na madrugada desta quinta-feira para a França para continuar a preparar o CAN da República Democrática de Congo. muy contento del trabajo de las meninas. Ha hecho que ha habido una ilusión y una concentración mental y mucho trabajo y un trabajo bueno, ¿no? De calidad, en donde hemos podido trabalhar fisicamente e taticamente todos os objetivos que teníamos. Depois da preparação em território nacional, as Pérolas viajam para um estágio de 10 dias em França, na cidade de Saint-Étienne. O conjunto nacional fará a integração lá com as jogadoras que atuam na Europa, de acordo com o técnico espanhol Carlos Viver. Es, digamos, la integración de las jugadoras, de las meninas que están en Europa. Yo creo que va a ser una integración rápida. Ya mañana por la mañana de madrugada salimos muy cedo para Francia. A partir de ahí vamos a continuar con los entrenamientos y la semana que viene vamos a tener 2 juegos amigables contra República Checa y contra Francia. Creo que eso nos va a dar ese punto, ese punto en el ritmo y en la exigencia que va a tener el campeonato africano. Creo que esos 2 juegos amigables son juegos de mucha calidad.
A palavra de conforto e coragem para as campeãs africanas foi dita pela vice-presidente da Federação Angolana de Handebol, Nair de Almeida, que apenas estará com o conjunto no palco da prova. Dizer que estamos com um grupo, as meninas vão viajar hoje, que eu serei a chefe de delegação para esta missão em Kinshasa, mas não vou partir agora para o estágio, só vou mesmo para a competição. Mas dar aquela palavra de conforto, desejar-lhes um bom estágio, pedir para elas fazerem um bom torneio, aproveitarem esses 3 jogos que têm, que são jogos bons, jogos com seleções muito fortes. Nós vamos encontrar isso no Campeonato Africano. Todas as seleções agora querem destronar a seleção angolana, mas nós também tivemos uma preparação boa e estamos convictos que faremos um bom campeonato. A Seleção Nacional de Handebol Feminino vai cumprir um estágio de 10 dias que inclui 2 jogos com as congêneres de França e da República Checa. As Pérolas viajam para a República Democrática do Congo no dia 25 deste mês em busca do 16º título africano. As províncias de Luanda, Namibe, Benguela e Huila vão poder beneficiar do projeto de massificação do basquetebol da NBA África, com a construção de várias quadras desportivas nos próximos anos. A garantia da diretora executiva da NBA no nosso continente. Com 11 títulos conquistados em África na sua história, Angola continua a ser um dos polos mais respeitados quando o assunto é o basquetebol, sobretudo entre nós, africanos. Clary Akamanzi reconheceu este estatuto de Angola em África e no mundo e só por isso é que estão aqui para conversarem com o Ministério da Juventude e Desportos, a Federação Angolana de Basquetebol e demais entidades que lidam diariamente com a modalidade para a implementação de alguns projetos que a NBA África tem desenvolvido em vários países do nosso continente. We're here because we're very excited about the future of basketball. Nós estamos aqui porque Angola é simplesmente a terceira classificada no ranking da África, a 35ª no mundo no basquetebol. Angola faz parte do Powerhouse, do Power Rank do basquetebol em África e tudo aquilo que Angola tem feito pelo basquetebol. Então estamos aqui para criar parcerias para os projetos que nós temos para Angola e claro, todos esses projetos é impossível serem implementados sem as parcerias locais. Por isso é que hoje temos também um jantar marcado com mais de 14 empresas de vários setores para nós passarmos aquilo que é a nossa visão e a estratégia e os objetivos que temos traçado para o basquetebol em Angola. The game of basketball from Angola to the rest of the continent and the world. Um dos projetos elencado pela diretora executiva da NBA África, Clary Akamanzi, é o de construção de várias quadras desportivas nas províncias de Luanda, Namibe e Huila para a massificação do basquetebol nas escolas e comunidades do nosso país. We shall work with the Ministry of Sports. Nós vamos ter, isso é uma conversa que nós tivemos por acaso com o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, vamos ter com o Ministro da Juventude e Desportos e essas diretrizes vamos receber destas entidades que trabalham com basquetebol em Angola, onde e quantos campos serão ou poderão ser construídos nessas localidades. Federation and also the Ministry of Sports. A responsável da NBA África mostrou-se otimista em termos num futuro muito breve, mais Bruno Fernando e outros africanos na melhor liga de basquetebol do mundo, a NBA. It's our hope and our goal. We're working very hard to see more. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso objetivo em termos não só jogadores angolanos, mas também jogadores africanos a irem diretamente da academia para a NBA, porque se olharmos para aquilo que é a existência, nós nesse momento temos 10% dos jogadores da NBA são africanos. Isso já é um número significante, mas queremos continuar a contribuir para o crescimento desse número. E esse tipo de trabalho é que nós temos para então aumentarmos cada vez mais o número de jogadores africanos na Liga Norte-Americana. Nesse momento temos o Bruno Fernando, que é um angolano, e outros africanos, né? Já é um bom caminho. As províncias de Luanda, Namibe, Benguela e Huila poderão se beneficiar do projeto de massificação do basquetebol da NBA África com a construção de várias quadras desportivas nos próximos anos, como garantiu a diretora executiva da NBA do nosso continente.
O mundo celebra hoje o Dia da Gentileza. Ser gentil é muitas vezes agir com respeito, empatia e consideração em relação aos outros. A nossa equipa de reportagem foi às ruas saber dos luandenses como é que pequenos gestos podem tornar o dia-a-dia mais leve e promover a união na sociedade. Tem-se dito que gentileza gera gentileza. E numa data que se assinala o Dia Mundial da Gentileza, a Rede Girassol percorreu em alguns pontos da cidade capital para saber das pessoas o significado de ser gentil e como estão a viver este dia e com que frequência têm sido gentis. A gentileza é quando nós nos disponibilizamos para ajudar, poderia assim dizer. Isso é uma gentileza. Ser gentil é um ato de poder ajudar uma pessoa, né? Em qualquer situação. Já foi gentil hoje? Fui. Com quem e o que é que fizeste? Eu fui gentil para com a minha parceira. Tive a probabilidade de poder dar um passeio com ela, né? Lhe oferecer algo. O que é que ofereceste? Oferecer-lhe algo muito especial. Para mim, ser gentil é ter a amabilidade de doar-se para o próximo, sem receber alguma coisa em troca. Hoje já foi gentil? Sim, já. O que é que fez? Chamaram por mim e eu tive que parar e atender a mesma pessoa que chamou por mim e dar uma explicação que ele pediu, né? Num mundo onde as aparências muitas vezes sobrepõem-se à essência e a correria do dia empurra as pessoas de um lado para o outro, discernir a genuína gentileza da superficial torna-se um verdadeiro desafio. Sentimento de satisfação, porque sabemos que nos últimos tempos tem sido difícil, cada um, não é, com a sua correria e a vida não está nada fácil. Então ser gentil, acredito que é um dever nosso. Ajudar alguém a atravessar a estrada, saudar e até mesmo ser solidário de várias as formas melhoram muito o nosso dia a dia e, segundo os especialistas, ser gentil ajuda a melhorar até a pressão arterial e também a melhorar a depressão. Importa referir que o Dia Mundial da Gentileza é celebrado a 13 de novembro. A iniciativa surgiu em 1996 numa conferência realizada em Tóquio, Japão, organizada pela World Kindness Movement, ou Movimento Mundial da Gentileza, e que desde então essa data tornou-se uma oportunidade global para encorajar pessoas a refletirem sobre como o relacionamento humano pode ser construído por meio de gestos solidários e cordiais. Por hoje é tudo. Estou grata pela companhia de sempre, a gentileza de sempre. Amanhã tem mais Girassol Jornal no horário de sempre. Fique bem. Boa noite.